Socorro, socorro! Gritava a menina de 9 anos, enquanto um homem se aproximava com um pano branco na mão. Ninguém na rua viu, exceto uma moradora de rua que todos ignoravam. E o que ela fez naquele momento mudou tudo. Antes de eu contar essa história real e emocionante, me diz aí nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para não perder mais histórias incríveis como essa. Agora sim, vem comigo conhecer Marlene e Sofia. Sofia tinha apenas 9 anos quando sua vida quase mudou para sempre naquela tarde de setembro. Era uma menina de cabelos castanhos lisos, olhos castanhos brilhantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Filha única de pais que trabalhavam demais, Sofia havia desenvolvido uma independência precoce que às vezes preocupava sua avó Lúcia, a única que parecia realmente prestar atenção nos detalhes da vida da menina. Naquela quinta-feira, como de costume, Sofia saiu da escola às 5 da tarde. A Escola Municipal Santos Dumont ficava a apenas 3 quarteirões de sua casa, no bairro de Vila Aurora, uma região que mesclava casas antigas com pequenos comércios e prédios baixos. O caminho era familiar, decorado por árvores que ela conhecia de cor, muros grafitados que mudavam a cada mês e rostos que já faziam parte de sua rotina diária. A mochila rosa nas costas pesava com os cadernos e livros do dia. Sofia cantarolava baixinho uma música que havia aprendido na aula de artes, balançando levemente os ombros enquanto caminhava. O sol de setembro começava a inclinar-se no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados que se misturavam ao azul cada vez mais profundo. Era aquela hora do dia em que a luz ficava dourada e as sombras começavam a se alongar pelas calçadas. Na primeira esquina, Sofia cumprimentou seu Antônio, o dono da padaria que sempre lhe dava um pirulito quando ela passava. Oi, seu Antônio, ela gritou, acenando animadamente. O velho padeiro retribuiu o aceno com um sorriso largo, os olhos se fechando quase completamente atrás dos óculos grossos. Era esse tipo de interação que fazia Sofia se sentir segura em seu bairro, como se todas aquelas pessoas fossem uma extensão de sua família. No segundo quarteirão, passou pela oficina mecânica dos irmãos Rodrigues, onde sempre havia carros com o capô aberto e o cheiro de óleo impregnando o ar. Hoje, no entanto, a oficina estava mais silenciosa que o normal. Sofia estranhou por um momento, mas logo sua atenção foi capturada por um cachorro vira-lata que corria alegremente pelo outro lado da rua, perseguindo o que parecia ser um pedaço de papel levado pelo vento. Era no terceiro quarteirão que Sofia sempre reduzia o passo. Ali, embaixo da marquise de um antigo cinema desativado, vivia Marlene. Sofia não sabia exatamente quando havia começado a reparar nela, mas a moradora de rua era uma presença constante naquele pedaço de calçada há pelo menos 2 anos. Marlene tinha por volta de 40 anos, mas a vida nas ruas lhe dava uma aparência mais envelhecida. Seus cabelos grisalhos estavam sempre desgrenhados, as roupas gastas e sobrepostas em camadas, mesmo no calor. Seu rosto marcado por rugas prematuras guardava, no entanto, olhos surpreendentemente vivos e atentos. A maioria das pessoas simplesmente ignorava Marlene, desviando o olhar ou mudando de calçada quando se aproximavam. Mas Sofia, desde pequena, havia sido ensinada pela avó Lúcia a enxergar as pessoas, todas as pessoas. Cada um tem uma história, Sofia, dizia a avó. E todos merecem ser vistos. Por isso, sempre que passava, Sofia olhava para Marlene e sorria. Às vezes, quando tinha algum dinheiro ou um lanche extra, deixava algo para ela. Marlene, por sua vez, havia desenvolvido um apreço silencioso pela menina. Observava-a passar todos os dias no mesmo horário, com aquela mochila rosa e aquele jeito alegre de andar. Para alguém que vivia à margem da sociedade, invisível aos olhos da maioria, o simples reconhecimento de Sofia era um lembrete de sua humanidade. Marlene não falava muito, mas seus olhos sempre acompanhavam a menina até que ela dobrasse a esquina em direção à sua rua. Naquele dia específico, enquanto Sofia se aproximava do cinema abandonado, Marlene estava sentada em seu lugar habitual, com as costas apoiadas na parede coberta de cartazes desbotados. Ao seu lado, suas poucas posses, um carrinho de supermercado amassado contendo cobertores, alguns sacos plásticos e objetos que havia encontrado. Marlene observou Sofia se aproximar e notou algo diferente. A menina parecia mais animada que o normal, falando sozinha e gesticulando, provavelmente recontando algo que havia acontecido na escola. Oi, Dona Marlene. Sofia disse alegremente, parando por um momento. Ela sempre chamava a mulher de Dona,
uma cortesia que havia aprendido com a avó. Da mochila, tirou uma maçã que não havia comido no lanche. Trouxe isso para a senhora. Marlene aceitou a fruta com um aceno de cabeça e um meio sorriso. Sua voz, quando finalmente saiu, era rouca de tanto tempo sem uso frequente. Obrigada, menina. Vai para casa com cuidado. Sofia sorriu mais uma vez e continuou seu caminho, virando na esquina que a levaria à sua rua. Não percebeu o carro que havia estacionado alguns metros à frente nem o homem dentro dele que a observava com atenção. Mas Marlene percebeu. Seus olhos, treinados pela sobrevivência nas ruas, haviam notado aquele carro estacionar ali cerca de 20 minutos antes. Havia notado também que o motorista não havia saído do veículo, apenas ficava olhando na direção da escola, como se esperasse por algo. Ou por alguém. Marlene não havia chegado às ruas por acaso. Sua história, como a de tantos outros invisíveis que habitam as margens das cidades, era feita de escolhas ruins, azar e uma série de tragédias que se acumularam como pedras sobre seus ombros até que ela não conseguisse mais suportar o peso. Mas antes de tudo isso, antes das ruas e da solidão, Marlene havia sido mãe. Catarina era o nome de sua filha. Uma menina de olhos verdes brilhantes e risada fácil, que teria hoje mais ou menos a idade de Sofia. Teria, porque Catarina não estava mais entre os vivos. Havia partido há 7 anos, levada por uma leucemia agressiva que nenhum tratamento conseguiu vencer. A morte da filha havia sido o primeiro dominó a cair na vida de Marlene. Depois vieram a depressão, o divórcio, a perda do emprego, as dívidas acumuladas, o alcoolismo que tentou preencher o vazio, e finalmente, as ruas. Nos primeiros meses vivendo nas calçadas, Marlene havia desejado morrer. Cada noite era um exercício de sobrevivência não apenas física, mas emocional. O frio, a fome, o medo constante, a humilhação de ser tratada como parte da paisagem urbana, tudo isso parecia uma punição merecida por não ter conseguido salvar sua filha. Mas o instinto de sobrevivência é mais forte do que pensamos, e Marlene havia aprendido a viver nesse novo mundo hostil. Com o tempo, desenvolveu habilidades que jamais imaginou possuir. Aprendeu a ler as ruas como quem lê um livro aberto. Sabia identificar perigo a distâncias que surpreenderiam qualquer policial experiente. Conhecia os horários, os padrões, as pessoas. Sabia quem era morador, quem era trabalhador, quem era visitante. E mais importante, sabia identificar quando algo estava fora do lugar. Aquele carro, um sedã cinza com os vidros levemente fumados, estava definitivamente fora do lugar. Marlene o havia notado assim que ele estacionou, porque conhecia cada veículo que normalmente ocupava aquelas vagas. Conhecia o carro do dono da farmácia, o da professora de inglês, o do casal de idosos do prédio amarelo. Aquele sedã não pertencia ali. O homem ao volante usava óculos escuros, mesmo com o sol já começando a se pôr. Marlene observou que ele mexia no celular constantemente, mas seus olhos sempre voltavam para a direção da escola. Quando Sofia passou cantarolando, Marlene viu o homem se endireitar no banco, a atenção completamente focada na menina. Algo na linguagem corporal dele fez todos os alarmes internos de Marlene dispararem. Ela se levantou lentamente, fingindo apenas se ajustar em sua posição, mas mantendo o carro em seu campo de visão. Quando Sofia virou a esquina e o carro começou a se mover devagar na mesma direção, Marlene não hesitou. Pegou seu cajado improvisado, um cabo de vassoura que usava para se apoiar, e começou a caminhar na mesma direção, mantendo-se na sombra dos edifícios. A rua onde Sofia morava era mais residencial e mais silenciosa. Casas baixas com pequenos jardins na frente, algumas com grades pintadas de branco, outras com muros cobertos de trepadeiras. Era o tipo de rua onde as pessoas se conheciam, onde crianças ainda brincavam na calçada nos finais de semana. Mas naquele momento, a rua estava estranhamente vazia. Sofia caminhava despreocupada, já podendo ver sua casa no meio do quarteirão. A casa tinha uma fachada amarela clara e uma pequena varanda onde sua avó costumava ficar nos fins de tarde. Mas hoje a varanda estava vazia, a avó Lúcia havia ido ao médico e os pais ainda estavam no trabalho. Sofia tinha sua própria chave e estava acostumada a chegar em casa sozinha. O sedã havia parado novamente, agora a cerca de 50 metros da menina. Marlene, mantendo-se próxima às paredes, observava tudo com o coração acelerado. Algo estava para acontecer, ela sentia nos ossos. Era aquela mesma sensação que a havia mantido viva durante anos nas ruas,
aquele instinto primitivo que grita perigo quando todos os sinais racionais ainda não se alinharam. Foi então que a porta do carro se abriu. O homem saiu rapidamente, olhando para os lados para certificar-se de que a rua estava deserta. Era alto, vestia jeans e uma jaqueta escura. Em sua mão, Marlene viu algo que fez seu sangue gelar. Um pano branco, o tipo de coisa que você usaria se quisesse amordaçar alguém ou fazê-la inalar algo. Clorofórmio, pensou Marlene, lembrando-se de algum filme ou notícia que havia visto em sua vida anterior. O homem começou a andar rapidamente em direção a Sofia, que estava a apenas 20 metros de sua casa, completamente alheia ao perigo que se aproximava por trás. Marlene sentiu algo se romper dentro dela, uma barragem que havia segurado 7 anos de dor, culpa e arrependimento. Não havia conseguido salvar Catarina, mas não iria ficar parada enquanto outra menina era levada. Marlene não pensou. Se tivesse parado para pensar, talvez a razão a tivesse impedido. Afinal, ela era apenas uma mulher de 40 e poucos anos, debilitada por anos de má nutrição e exposição aos elementos, enfrentando um homem claramente mais forte e mais jovem. Mas não havia tempo para pensamentos racionais. Havia apenas o instinto maternal que nunca havia morrido, apenas adormecido sob camadas de dor e desespero. Suas pernas se moveram com uma velocidade que ela não sabia mais possuir. O cajado batia no chão em um ritmo frenético enquanto ela corria, ou algo próximo disso, em direção ao homem que agora estava a menos de 10 metros de Sofia. A menina finalmente havia parado em frente ao portão de sua casa, procurando a chave na mochila, completamente vulnerável. Sofia! Corre! O grito de Marlene rasgou o silêncio da rua como um trovão. Sua voz, normalmente tão baixa e rouca, saiu com uma força que ela não usava há anos. Era a voz de uma mãe alertando sua filha do perigo, primal e urgente. Sofia se virou assustada, seus olhos arregalados tentando processar a cena. Marlene correndo, ou cambaleando rapidamente, em sua direção, o rosto transtornado. E atrás dela, o homem. Sofia viu o homem pela primeira vez, agora a apenas 5 metros, o pano branco em sua mão, a expressão determinada em seu rosto. O cérebro da menina, ainda processando o perigo, finalmente entendeu. O homem praguejou alto, seu plano arruinado pela interferência inesperada. Por uma fração de segundo, ele hesitou, dividido entre continuar com o sequestro agora comprometido ou fugir. Aquele segundo de hesitação foi tudo que Marlene precisava. Ela se jogou entre o homem e Sofia, seu cajado levantado como uma arma. Sai daqui, sua louca! O homem gritou, tentando empurrá-la para o lado. Mas Marlene, impulsionada por uma força que vinha de um lugar além do físico, se agarrou a ele como uma lapa. Suas unhas, sujas mas fortes, cravaram-se no braço dele. O cajado bateu contra suas costas, suas pernas, qualquer parte que ela conseguisse alcançar. Socorro! Polícia! Estão sequestrando uma criança. Marlene gritava com toda a força de seus pulmões, enquanto lutava contra o homem. Ele era mais forte, muito mais forte, e conseguiu empurrá-la para o chão. Marlene caiu pesadamente na calçada, sentindo uma dor aguda no quadril, mas continuou gritando. Socorro! Chama a polícia! Sofia, paralisada por um momento pelo choque, finalmente reagiu. Suas mãos tremiam tanto que a chave caiu no chão, mas ela não perdeu tempo tentando pegá-la. Em vez disso, começou a correr para a casa vizinha, batendo desesperadamente na porta. Dona Maria! Dona Maria! Ajuda! O homem olhou ao redor freneticamente. Janelas começavam a se abrir. Uma cabeça apareceu na casa em frente. Um cachorro começou a latir furiosamente. A rua, que momentos antes estava deserta, de repente ganhava testemunhas. Seu plano cuidadosamente elaborado havia se transformado em um desastre. Marlene, ainda no chão, viu o homem recuar. Ele olhou para Sofia, agora protegida por uma senhora idosa que havia aberto a porta, depois para Marlene no chão, e então tomou sua decisão. Virou-se e correu de volta para o carro. Os pneus cantaram no asfalto quando ele acelerou, fugindo em alta velocidade. Por alguns segundos, houve apenas silêncio, quebrado apenas pelos latidos do cachorro e pelo som da respiração pesada de Marlene. Então, tudo aconteceu de uma vez. Dona Maria saiu de casa com o telefone na mão, ligando para a polícia. Outras portas se abriram. O senhor João, vizinho de 3 casas abaixo,
correu para ajudar Marlene a se levantar. Sofia, lágrimas escorrendo pelo rosto, correu para Marlene. Dona Marlene. A senhora tá machucada. A menina chorava, suas mãozinhas tentando ajudar a moradora de rua a se sentar. Marlene, apesar da dor no quadril e dos arranhões nos braços, sorriu. Era um sorriso cansado, aliviado, e de alguma forma, em paz. Tá tudo bem, pequena, Marlene murmurou, acariciando o rosto da menina. Tá tudo bem agora. Mas não estava tudo bem. Marlene podia sentir algo úmido em suas costas. Quando o senhor João a ajudou a sentar, percebeu sangue em sua camisa. O homem havia lhe dado uma facada durante a luta, algo que na adrenalina do momento ela nem havia percebido. Não era profunda, mas estava sangrando bastante. Alguém chama uma ambulância, gritou Dona Maria, vendo o sangue. Rápido! Sofia apertou a mão de Marlene, seus olhos castanhos inundados de lágrimas. A senhora me salvou, ela sussurrou, sua voz embargada. A senhora me salvou. Marlene fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de anos de culpa começar a se dissipar. Não havia salvado Catarina. Aquela era uma ferida que jamais cicatrizaria completamente. Mas hoje, nesta rua, neste momento, ela havia salvado Sofia. E talvez, apenas talvez, isso significasse algo. Talvez significasse que sua vida, mesmo vivida nas margens, ainda tinha valor. Que ela ainda importava. As sirenes começaram a soar à distância, aproximando-se rapidamente. Marlene manteve os olhos fechados, a mão de Sofia firmemente segura na sua, e pela primeira vez em 7 longos anos, sentiu algo além de dor e vazio. Sentiu propósito. A polícia chegou primeiro, 2 viaturas que estacionaram rapidamente em frente à casa de Sofia, as luzes vermelhas e azuis pintando as fachadas das residências com cores intermitentes. 4 policiais desceram apressadamente, imediatamente avaliando a situação. O sargento Cardoso, um homem de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas, assumiu o comando enquanto seus colegas começavam a isolar a área e coletar depoimentos. A ambulância chegou minutos depois, e 2 paramédicos correram até Marlene, que ainda estava sentada na calçada, agora cercada por uma pequena multidão de vizinhos curiosos e preocupados. Sofia recusava-se a soltar a mão da moradora de rua, e os paramédicos tiveram que pedir gentilmente que ela se afastasse um pouco para que pudessem examinar Marlene adequadamente. A ferida não é profunda, mas vai precisar de pontos, disse a paramédica, uma mulher jovem de rabo de cavalo loiro, enquanto aplicava gaze nas costas de Marlene. Senhora, a senhora está sentindo tontura? Náusea? Marlene negou com a cabeça, embora na verdade estivesse sentindo as duas coisas. A adrenalina estava começando a passar, e com ela vinha dor, não apenas da facada e da queda, mas de todo o seu corpo maltratado por anos de vida nas ruas. Cada músculo parecia gritar, e o quadril onde havia caído latejava com uma dor surda e profunda. Vamos levá-la para o hospital, continuou a paramédica. Precisa fazer uma radiografia desse quadril também. Enquanto os paramédicos preparavam Marlene para o transporte, o sargento Cardoso ajoelhou-se ao lado de Sofia. Sua voz era suave, treinada para lidar com crianças traumatizadas. Sofia, eu sou o sargento Cardoso. Você está segura agora, está bem? Ninguém vai te machucar. Você consegue me contar o que aconteceu? Sofia, ainda tremendo, contou tudo o que se lembrava. O homem no carro, os gritos de Marlene, a corrida até a casa da vizinha. Suas palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços, mas o sargento foi paciente, fazendo perguntas pontuais para esclarecer detalhes. Outro policial anotava tudo cuidadosamente. E você viu a placa do carro? Perguntou Cardoso. Sofia balançou a cabeça negativamente, mas foi Marlene quem respondeu, sua voz fraca mas clara. Fox 4872. Sedã cinza. Civic ou Corolla, acho. Todos se viraram para olhar para Marlene, surpresos. O sargento Cardoso levantou-se imediatamente e foi até ela. A senhora viu a placa? Decorei quando ele estacionou, Marlene explicou, fazendo uma careta de dor enquanto os paramédicos a moviam para a maca. Achei estranho ele ficar ali parado, olhando. Sempre olho as placas dos carros estranhos. Questão de sobrevivência. O sargento Cardoso pegou seu rádio imediatamente. Central. Aqui Cardoso. Tenho uma placa.
Fox 4872, sedã cinza, modelo Civic ou Corolla. Suspeito de tentativa de sequestro. Considerado armado e perigoso. Solicito alerta para todas as viaturas. A resposta veio rapidamente pelo rádio, e Cardoso voltou sua atenção para Marlene. A senhora pode descrever o homem? Enquanto os paramédicos terminavam de estabilizar Marlene na maca, ela forneceu uma descrição detalhada. Altura aproximada de 1,80 metros, magro, cabelos castanhos curtos, óculos escuros, jaqueta escura, jeans azul. Usava um anel dourado na mão direita. Tinha uma cicatriz pequena perto da orelha esquerda. Os detalhes fluíam de Marlene com uma precisão que impressionou todos os presentes. A senhora é muito observadora, comentou Cardoso, genuinamente impressionado. Quando você vive na rua, observar é a diferença entre acordar no dia seguinte ou não, Marlene respondeu simplesmente. Nesse momento, um carro freou bruscamente na rua. A avó de Sofia, Lúcia, que havia recebido uma ligação frenética de Dona Maria e voltado correndo de seu compromisso. Ela saiu do carro antes mesmo de desligar o motor completamente, correndo até Sofia e a envolvendo em um abraço apertado. Meu Deus, minha netinha! Você está bem? Você está machucada? Lúcia examinava Sofia de todos os ângulos, as mãos tremendo, os olhos vermelhos de lágrimas que já começavam a cair. Estou bem, vovó, Sofia soluçou, se agarrando à avó. A dona Marlene me salvou. Ela me salvou. Lúcia olhou por cima do ombro da neta e viu Marlene sendo colocada na ambulância. Seus olhos encontraram os da moradora de rua por um breve momento, e algo passou entre as duas mulheres, um entendimento, uma gratidão que transcendia palavras. Lúcia assentiu com a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente, e Marlene retribuiu com um pequeno sorriso antes de ser colocada dentro da ambulância. Espera! Sofia se soltou da avó e correu até a ambulância antes que fechassem as portas. Dona Marlene, a senhora vai ficar bem? Eu posso te ver de novo. Marlene estendeu a mão e tocou suavemente o rosto da menina. Vou ficar bem, pequena. E sim, se você quiser me ver, eu estarei por aqui. Sempre estarei por aqui. A paramédica tocou gentilmente o ombro de Sofia. Precisamos ir agora, querida. Ela precisa de cuidados médicos. Mas não se preocupe, vamos cuidar bem dela. As portas da ambulância se fecharam, e o veículo partiu com as sirenes ligadas. Sofia ficou olhando até que ele desaparecesse na esquina, depois voltou para os braços da avó. O sargento Cardoso aproximou-se delas, com um caderno na mão. Dona Lúcia, precisarei do seu depoimento também. E vamos precisar que Sofia venha à delegacia amanhã para formalizar a queixa e olhar algumas fotos para ver se consegue identificar o suspeito. Mas por hoje, acho melhor levá-la para casa. Ela passou por um trauma significativo. Lúcia concordou, ainda apertando Sofia contra si. Obrigada, sargento. Vamos colaborar com tudo que precisarem. Tudo. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. E a mulher que salvou minha neta. Marlene, é esse o nome dela? Ela vai ficar bem. A ferida não é grave, aparentemente. Mas vamos acompanhar o caso dela também. Ela é uma testemunha fundamental, e mais do que isso. Cardoso pausou, olhando ao redor para a pequena multidão que ainda se dispersava. Ela é uma heroína. Arriscou a própria vida para salvar sua neta sem hesitar. Naquele momento, os pais de Sofia chegaram, o carro mal estacionando antes que eles saíssem correndo. Os próximos minutos foram uma confusão de abraços, lágrimas, explicações atropeladas e agradecimento aos céus. Enquanto a família se reunia, o sargento Cardoso e seus colegas continuavam o trabalho, marcando a cena, fotografando, coletando evidências do breve mas violento confronto. Na delegacia, o alerta sobre o veículo Fox 4872 já havia se espalhado por toda a cidade. Viaturas em cada distrito estavam atentas. Era apenas uma questão de tempo até que encontrassem o homem. E quando encontrassem, graças à descrição detalhada de Marlene e seu testemunho sobre o que havia presenciado, teriam um caso sólido contra ele. Enquanto isso, no hospital, Marlene estava sendo examinada na emergência. Os médicos tratavam sua facada, limpando e suturando a ferida. Tirariam radiografias do quadril. Dariam-lhe antibióticos e analgésicos.
Pela primeira vez em anos, ela estava recebendo cuidados médicos adequados, deitada em uma cama limpa, coberta por lençóis brancos. Uma enfermeira, notando o estado geral de Marlene, a desnutrição óbvia, as roupas gastas, os sinais de anos vivendo nas ruas, perguntou gentilmente: "A senhora tem onde ficar quando sair daqui?" Marlene estava prestes a responder que voltaria para sua marquise quando pausou. Pela primeira vez em muito tempo, aquela resposta não saiu automaticamente. Algo havia mudado. Ela havia mudado. Olhou para a janela do hospital, onde a noite já havia caído completamente sobre a cidade, e pensou em Sofia, em Catarina, em segundas chances e em propósitos reencontrados. "Não sei", ela finalmente respondeu, honestamente. "Mas acho que vou descobrir." A história de Marlene e Sofia não demorou a se espalhar. Na era das redes sociais e do jornalismo instantâneo, notícias de heroísmo têm o poder de se viralizar com velocidade surpreendente, especialmente quando envolvem elementos que tocam o coração das pessoas. Uma criança em perigo, uma moradora de rua invisível aos olhos da sociedade tornando-se uma heroína improvável, um ato de coragem pura contra todas as probabilidades. Foi Dona Maria, a vizinha que havia protegido Sofia, quem primeiro postou sobre o incidente em um grupo de WhatsApp do bairro. "Gente, aconteceu uma coisa terrível na nossa rua hoje. Um homem tentou sequestrar a Sofia, a neta da Lúcia, mas a Marlene, aquela moça que vive ali na marquise do cinema, salvou ela. Se jogou no homem e levou até uma facada. É uma heroína." A mensagem vinha acompanhada de vários emojis de coração e palmas. Do grupo do bairro, a história saltou para outros grupos. Uma moradora chamada Fernanda, que trabalhava em uma agência de comunicação, reconheceu o potencial da história e ligou para um amigo jornalista de um portal de notícias local. Em questão de horas, a primeira reportagem estava no ar. Moradora de rua impede sequestro e salva menina de 9 anos em ato de coragem. A matéria era acompanhada de entrevistas com vizinhos, declarações da polícia e até algumas fotos da rua onde tudo havia acontecido. Não havia fotos de Marlene. A polícia estava protegendo sua identidade por enquanto, já que ela era a principal testemunha do caso, mas isso não impediu que a história ganhasse tração. Em seu quarto no hospital, Marlene não sabia de nada disso. Ela havia sido medicada para a dor e dormia profundamente, pela primeira vez em anos em uma cama de verdade, entre lençóis limpos. Os médicos haviam determinado que ela precisaria ficar em observação por pelo menos 48 horas devido à facada e ao ferimento no quadril, que felizmente não havia fraturado, mas estava severamente contundido. Enquanto Marlene descansava, do outro lado da cidade, em uma pequena casa com quintal, Sofia estava tendo dificuldades para dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o homem se aproximando, o pano branco em sua mão. Ouvia os gritos de Marlene. Sentia o terror daquele momento em que entendeu o perigo que corria. Sua avó Lúcia estava sentada ao seu lado na cama, acariciando seus cabelos, cantando baixinho as mesmas canções que cantava quando Sofia era bem pequena. "Vovó", Sofia sussurrou na escuridão do quarto, "por que a dona Marlene vive na rua? Ela não tem uma casa." Lúcia suspirou, escolhendo suas palavras com cuidado. "Cada pessoa que vive nas ruas tem sua própria história, querida. Às vezes as pessoas passam por coisas muito difíceis na vida, perdem tudo, e acabam assim. Mas isso não significa que elas sejam menos importantes ou menos valiosas. A Marlene provou hoje que tem um coração enorme e muita coragem. Ela me salvou, vovó. Ela nem me conhece direito e me salvou", Sofia disse, sua voz embargada. "Eu quero ajudar ela também." Lúcia sorriu na penumbra, orgulhosa da compaixão de sua neta mesmo em meio ao trauma. "E vamos ajudar, meu amor. Vamos pensar em alguma coisa, eu prometo." Enquanto isso, a reportagem continuava a se espalhar. O portal local tinha conexões com veículos maiores, e logo a história foi replicada em sites de notícias estaduais e depois nacionais. Moradora de rua, heroína salva criança de sequestro era agora uma das notícias mais lidas do dia. Nas redes sociais, as pessoas compartilhavam, comentavam, expressavam admiração e indignação. Admiração pela coragem de Marlene, indignação pelas condições que a levaram a viver nas ruas. "Essa mulher é mais humana que metade das pessoas que passam por moradores de rua todos os dias sem nem olhar", comentou uma usuária no Twitter. "Ela merece todo o nosso respeito e ajuda", escreveu outro. Enquanto isso, quantas Marlenes nós ignoramos nas ruas todos os dias? Questionou um terceiro.
iniciando uma discussão maior sobre invisibilidade social e pessoas em situação de rua. Na manhã seguinte, quando Marlene finalmente acordou, encontrou uma enfermeira ao lado de sua cama com uma bandeja de café da manhã. Bom dia! Como a senhora está se sentindo? A enfermeira perguntou alegremente. Marlene piscou várias vezes, desorientada. Por um momento, não sabia onde estava. Então as memórias do dia anterior voltaram em uma onda. Sofia, o homem, a luta, a facada, a ambulância. Dolorida, ela admitiu. Mas viva! Ótimo! O médico vai passar aqui daqui a pouco para examiná-la. E tem algumas pessoas querendo visitá-la, se a senhora se sentir bem o suficiente para receber visitas. Visitas. Marlene franziu a testa, confusa. Quem quereria visitá-la? A enfermeira sorriu. A família da menina que a senhora salvou. Eles estão aqui desde cedo, esperando a senhora acordar. O coração de Marlene deu um pulo. Sofia. Ela queria ver Sofia, certificar-se de que a menina estava realmente bem. Sim, ela disse rapidamente. Sim, eu gostaria de vê-los. Minutos depois que Marlene teve a chance de comer um pouco e se sentar mais confortavelmente na cama, a porta do quarto se abriu. Sofia entrou primeiro, segurando um buquê de flores coloridas que parecia quase tão grande quanto ela. Seus olhos se iluminaram quando viu Marlene acordada. Dona Marlene! Ela exclamou, correndo para o lado da cama, mas parando abruptamente, com medo de machucá-la. A senhora está bem? Doeu muito? A senhora vai ficar boa. Marlene sorriu, e era um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Estou bem, pequena. Estou bem. Atrás de Sofia vieram sua avó Lúcia, seus pais, Ana e Roberto, e, para surpresa de Marlene, o sargento Cardoso, que ela reconheceu da noite anterior. Todos traziam expressões de profunda gratidão e respeito. Ana, a mãe de Sofia, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Era uma mulher na casa dos 30 anos, com os mesmos olhos castanhos da filha. Marlene, ela começou, sua voz falhando. Eu não sei nem como começar a agradecer. A senhora salvou minha filha. A senhora arriscou sua vida pela minha filha. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, Marlene murmurou, desconfortável com a atenção. Não, Roberto, o pai, interveio firmemente. Ele era um homem alto, de ombros largos, que trabalhava na construção civil. Não teria. Muitas pessoas teriam olhado para o outro lado, teriam se convencido de que não era da conta delas, teriam ficado com medo. Mas a senhora não. A senhora agiu. O sargento Cardoso deu um passo à frente. Marlene, também vim aqui para informá-la de que pegamos o homem. Cerca de 2 horas depois do incidente, uma viatura o identificou tentando sair da cidade. Ele tentou fugir, mas foi capturado. Graças à sua descrição e à placa que a senhora memorizou, conseguimos prendê-lo rapidamente. Marlene sentiu um peso sair de seus ombros. Ele já tinha feito isso antes. O sargento trocou um olhar com os pais de Sofia antes de responder. Ele é suspeito de pelo menos 3 outros casos de tentativa de sequestro em cidades vizinhas nos últimos 2 anos. Mas nunca conseguimos reunir provas suficientes. Desta vez, graças à senhora, temos testemunha ocular, descrição detalhada, a faca que ele jogou fora ao fugir e que encontramos, e o pano que ele deixou cair. Ele não vai escapar. Marlene fechou os olhos por um momento, processando a informação. 3 outros casos. Quantas outras Sofias ele havia tentado levar? Quantas famílias ele havia tentado destruir? Fico feliz que tenham pegado ele. Lúcia, que havia ficado quieta até então, aproximou-se e gentilmente pegou a mão de Marlene. Marlene, querida, tem algo que precisamos conversar. Mas primeiro, quero que saiba que nossa família está eternamente em dívida com você. Se precisar de qualquer coisa mesmo, é só pedir. Marlene olhou para a mulher mais velha, vendo sinceridade genuína em seus olhos. Obrigada, ela disse simplesmente. Mas ver que Sofia está bem, isso já é suficiente para mim. Bem, Lúcia continuou, sobre isso, a mídia pegou a história. Está em todos os noticiários. A senhora está sendo chamada de heroína em toda a cidade, no estado inteiro na verdade. E com isso, muitas pessoas estão querendo ajudar. Marlene piscou, confusa.
Mídia. Noticiários. Roberto pegou seu celular e mostrou para Marlene. A tela exibia manchete após manchete sobre o incidente. Marlene leu algumas delas, incrédula. Como aquilo tinha se espalhado tão rápido? Como sua ação, que para ela havia sido apenas instinto, apenas o que qualquer mãe faria, tinha se tornado notícia nacional. Tem mais, Ana acrescentou. As pessoas estão querendo ajudar de verdade. Já foi criada uma vaquinha online para você. Em menos de 24 horas, já arrecadaram mais de 50 mil reais. Marlene ficou sem palavras. 50 mil reais? Era mais dinheiro do que ela havia visto nos últimos 7 anos combinados. Era o tipo de dinheiro que poderia mudar completamente sua vida. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Lúcia sorriu. Mas o que queremos propor é o seguinte. Primeiro, você precisa se recuperar adequadamente. Os médicos disseram que você pode ter alta em alguns dias, mas vai precisar de repouso e cuidados contínuos. Nossa família gostaria de oferecer nossa casa para você ficar durante esse período de recuperação. Temos um quarto de hóspedes que nunca usamos, Ana explicou rapidamente, vendo a hesitação no rosto de Marlene. Não é nenhum sacrifício, pelo contrário. Seria uma honra ter você conosco. E assim podemos garantir que está se alimentando bem e seguindo as recomendações médicas. Marlene olhou para cada um deles, depois para Sofia, cujos olhos brilhavam de esperança. A parte dela que havia se acostumado à vida nas ruas, à independência brutal e à solidão, queria recusar. Mas outra parte, uma parte que ela pensava ter morrido com Catarina, desejava aceitar. Desejava sentir-se parte de algo novamente. Desejava o calor de uma família, mesmo que emprestado. Eu aceito, ela disse finalmente, sua voz baixa. Obrigada. Eu aceito. Sofia soltou um gritinho de alegria e, esquecendo sua cautela anterior, abraçou Marlene gentilmente. Marlene correspondeu o abraço, sentindo lágrimas queimarem seus olhos pela primeira vez em anos. Eram lágrimas boas, ela percebeu. Lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. O sargento Cardoso, observando a cena, sorriu. Bem, vou deixá-los a sós. Marlene, vou precisar que venha à delegacia quando estiver recuperada para dar seu depoimento formal. Mas não há pressa. Cuide-se primeiro. Ele fez uma pausa na porta. E, para constar, eu trabalho nesta cidade há 20 anos e vi muitos atos de coragem. Mas o que a senhora fez, isso vai ficar comigo pelo resto da vida. A senhora é uma verdadeira heroína. Depois que ele saiu, a família permaneceu com Marlene por mais 1 hora, conversando, rindo, planejando. Roberto falou sobre o quarto que preparariam para ela. Ana discutiu médicos e terapeutas que poderiam ajudá-la. Lúcia simplesmente segurava sua mão, um gesto simples mas profundamente confortante. E Sofia, sentada na beirada da cama, contava histórias da escola e perguntava sobre a vida de Marlene, com a curiosidade inocente e não julgadora que só crianças possuem. Pela primeira vez em 7 longos anos, Marlene não se sentiu invisível. Não se sentiu descartada pela sociedade. Não se sentiu como um peso ou um problema. Sentiu-se vista, valorizada, importante. Sentiu-se humana novamente. E enquanto o sol da manhã entrava pela janela do hospital, banhando o quarto em luz dourada, Marlene permitiu-se algo que não se permitia há muito tempo: esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, sua história não tivesse acabado naquela marquise de cinema abandonado. Esperança de que ainda havia capítulos a serem escritos, propósitos a serem descobertos, vida a ser vivida. Os 3 dias que Marlene passou no hospital foram fundamentais não apenas para sua recuperação física, mas para o início de uma transformação mais profunda. A ferida da facada cicatrizava bem, o hematoma no quadril diminuía gradualmente, e pela primeira vez em anos, ela estava recebendo alimentação adequada e regular. Mas as mudanças mais significativas estavam acontecendo por dentro. No segundo dia, uma assistente social do hospital chamada Carla veio visitá-la. Era uma mulher jovem, de olhos gentis, que se sentou ao lado da cama de Marlene não com pena, mas com respeito genuíno. Marlene, eu sei que a família Santos já ofereceu para você ficar com eles durante a recuperação, e isso é maravilhoso. Mas quero falar com você sobre o que vem depois. Sobre o futuro.
Marlene havia passado tanto tempo simplesmente sobrevivendo dia após dia que a palavra futuro soava quase alienígena. O que você quer dizer? Bem, Carla abriu uma pasta que trazia consigo, com a repercussão da sua história, muitas portas se abriram. Temos diversas ONGs que trabalham com reintegração de pessoas em situação de rua, e todas querem ajudar. Além disso, a vaquinha online já arrecadou mais de R$ 100.000. Esse dinheiro pode ser um novo começo para você. R$ 100.000. O número era tão surreal que Marlene teve que pedir para Carla repetir. Como era possível que tantas pessoas que nem a conheciam, estivessem dispostas a ajudar? As pessoas se conectaram com sua história, Carla explicou, como se lesse seus pensamentos. Você não apenas salvou uma criança, você mostrou que heroísmo e humanidade podem vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Mostrou que as pessoas em situação de rua não são invisíveis, não são descartáveis. Você deu um rosto e uma história a uma população inteira que é frequentemente ignorada. Carla passou a próxima hora conversando com Marlene sobre opções. Havia programas de moradia subsidiada, cursos de capacitação profissional, apoio psicológico, grupos de apoio para pessoas em luto, algo que Carla gentilmente sugeriu que Marlene poderia se beneficiar, considerando a perda de sua filha. Havia caminhos, múltiplos caminhos, cada um levando para longe daquela marquise de cinema e em direção a uma vida mais estável. Não precisa decidir tudo agora, Carla disse suavemente, vendo a expressão sobrecarregada no rosto de Marlene. Apenas quero que saiba que você tem opções. Você tem escolhas. E tem pessoas dispostas a apoiá-la em qualquer caminho que decidir seguir. Depois que Carla saiu, Marlene ficou olhando pela janela do hospital por longo tempo. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, carros passando, pessoas caminhando apressadas, a vida acontecendo. Por anos, ela havia sido parte das sombras dessa cidade, existindo em suas margens. Mas agora, de alguma forma, estava sendo puxada de volta para o centro, de volta para a luz. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. No terceiro dia, recebeu uma visita inesperada. Uma jornalista chamada Beatriz, de um programa de TV local, pediu permissão para entrevistá-la. Marlene hesitou inicialmente. A ideia de estar na TV, de ter seu rosto e sua história expostos para milhares de pessoas, era intimidante. Mas Beatriz explicou que seria uma oportunidade não apenas de contar sua própria história, mas de trazer luz à questão maior das pessoas em situação de rua. Há milhares de Marlenes por aí, Beatriz disse, cada uma com sua própria história, seus próprios motivos que as levaram às ruas. Seu ato de coragem pode ser uma ponte para uma conversa maior sobre como nossa sociedade trata essas pessoas. Pensando em todos aqueles com quem havia compartilhado as ruas ao longo dos anos, João, que havia perdido tudo em um incêndio, Maria, que fugiu de um marido violento, Carlos, que lutava contra vícios que haviam destruído sua família, Marlene concordou. Se sua história pudesse de alguma forma ajudá-los, ajudar outros como eles, valia a pena o desconforto. A entrevista foi agendada para a semana seguinte, depois que ela tivesse se recuperado mais e estivesse instalada na casa da família Santos. Seria transmitida em horário nobre, e Beatriz prometeu tratá-la com respeito e dignidade, focando não apenas no ato heróico, mas na pessoa por trás dele. Quando finalmente recebeu alta do hospital, era uma manhã clara de outubro. Roberto e Ana vieram buscá-la, trazendo roupas limpas, jeans, uma blusa confortável, um casaco leve. Eram roupas simples, mas novas, escolhidas especialmente para ela. Marlene segurou as roupas por um longo momento antes de vesti-las, sentindo o tecido macio entre os dedos. Há quanto tempo não usava algo que não fosse doado ou encontrado? No caminho para a casa dos Santos, Marlene olhou pela janela do carro, vendo as ruas familiares de uma perspectiva diferente. Ali estava a praça onde costumava buscar água na fonte. Ali, o restaurante cujo gerente às vezes deixava sobras para ela. Ali, a biblioteca onde passava os dias mais frios, fingindo ler enquanto absorvia o calor. Cada lugar carregava memórias dos últimos 7 anos, mas agora ela estava se movendo para além deles. A casa da família Santos era aconchegante e acolhedora. Uma casa de classe média, com 2 andares, um pequeno jardim na frente e o cheiro de bolo recém-assado que Lúcia havia preparado para recebê-la. Sofia esperava ansiosamente na porta, pulando de um pé para o outro de empolgação. Dona Marlene, vem ver seu quarto. A gente arrumou tudo para a senhora.
O quarto era no segundo andar, com uma janela que dava para o jardim dos fundos. Tinha uma cama de solteiro com lençóis limpos e coloridos, um guarda-roupa pequeno mas funcional, uma escrivaninha e uma cadeira. Na mesinha de cabeceira, Sofia havia colocado um vaso com flores frescas e um desenho que havia feito. Uma cena de duas figuras de mãos dadas, uma claramente representando ela e a outra, Marlene, com uma legenda em letras caprichadas: minha heroína. Marlene sentou-se na cama, passando a mão pelos lençóis, olhando ao redor do quarto. Era simples, mas era limpo, seguro, caloroso. Era um lar. As lágrimas vieram sem aviso, e dessa vez ela não tentou segurá-las. Sofia, percebendo, subiu na cama ao seu lado e abraçou-a. A senhora está triste? A menina perguntou, preocupada. Não, pequena, Marlene respondeu, abraçando-a de volta. Estou feliz. Mais feliz do que estive em muito, muito tempo. Os primeiros dias na casa foram um período de ajuste. Marlene teve que reaprender rotinas básicas que havia esquecido: tomar café da manhã em uma mesa, dormir em uma cama toda noite, tomar banho diariamente com água quente. Pequenas coisas que a maioria das pessoas considera garantidas eram luxos que ela estava redescobrindo. Lúcia, com sua sabedoria de avó, deu a Marlene espaço quando necessário, mas também companhia quando percebia que ela precisava. Elas começaram a tomar chá juntas nas tardes, sentadas na varanda, conversando sobre tudo e nada. Foi durante uma dessas conversas que Marlene finalmente falou sobre Catarina. Foi difícil no começo, as palavras saindo entrecortadas, mas Lúcia apenas ouviu, não julgando, não tentando consertar nada, apenas estando presente. Marlene contou sobre a doença, sobre assistir sua filha definhar apesar de todos os tratamentos, sobre a culpa que carregava por não ter conseguido salvá-la. Contou sobre como tudo desmoronou depois, como se perdeu a si mesma no processo. Você não perdeu tudo, Lúcia disse gentilmente quando Marlene terminou. Perdeu muito, sim. Mas não perdeu quem você é no fundo. E a prova disso é o que você fez por Sofia. Você ainda é aquela mãe que protege, que cuida, que se sacrifica. Sua Catarina ficaria muito orgulhosa. Essas palavras tocaram algo profundo em Marlene. Pela primeira vez, ela começou a considerar que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para reconstruir. Que talvez ainda houvesse propósito em sua vida. Que talvez Catarina não gostaria que ela definasse nas ruas, mas sim que honrasse sua memória vivendo, realmente vivendo. Sofia tornou-se uma companheira constante de Marlene. Depois da escola, a menina ia direto para o quarto da moradora de rua, ou ex-moradora de rua, como Marlene estava começando a pensar em si mesma, e contava sobre seu dia. Fazia lição de casa enquanto Marlene lia ou descansava. Às vezes, apenas sentavam juntas em silêncio confortável, cada uma absorvida em suas próprias atividades mas confortadas pela presença da outra. Era como se ambas tivessem encontrado algo que faltava. Para Sofia, Marlene era uma espécie de segunda avó, alguém que a havia protegido no momento mais aterrorizante de sua vida e que agora representava segurança e amor. Para Marlene, Sofia era uma conexão com o passado que havia perdido, uma chance de exercer novamente aquele instinto maternal que pensava ter morrido com Catarina. Uma semana depois de se mudar para a casa dos Santos, Marlene teve sua primeira consulta com uma psicóloga chamada doutora Helena. Era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos pretos com mechas grisalhas, olhos que transmitiam tanto experiência quanto compaixão. O consultório era acolhedor, com poltronas confortáveis, luz suave e uma sensação geral de segurança. Marlene, doutora Helena começou após as apresentações iniciais: você passou por traumas significativos. A morte de sua filha, a perda de tudo que conhecia, anos vivendo nas ruas. Ninguém espera que você simplesmente supere tudo isso da noite para o dia. A recuperação é um processo, e vai levar tempo. Mas você já deu o primeiro passo ao estar aqui. As sessões com doutora Helena tornaram-se um espaço seguro para Marlene processar não apenas o trauma recente do confronto com o sequestrador, mas também tudo que havia carregado sozinha por 7 anos. Era doloroso às vezes, reviver momentos que havia tentado enterrar. Mas também era libertador, como se cada sessão removesse mais um tijolo da parede que havia construído ao redor de seu coração. Enquanto isso, a preparação para a entrevista na TV avançava. Beatriz, a jornalista, visitou Marlene algumas vezes para conversar informalmente, construindo confiança e entendendo melhor sua história.
Não seria uma exploração sensacionalista, Beatriz prometeu, mas sim um retrato honesto e respeitoso. Quero que as pessoas vejam você como uma pessoa completa, Beatriz explicou. Não apenas como a moradora de rua heroína, mas como Marlene. Uma mulher que amou e perdeu, que sofreu e sobreviveu, que caiu mas está se levantando novamente. E que, acima de tudo, quando precisou fazer uma escolha entre sua própria segurança e a vida de uma criança, não hesitou. No dia da entrevista, Marlene estava nervosa. Ana ajudou-a a se arrumar, escolhendo roupas que eram confortáveis mas apresentáveis. Lúcia penteou seus cabelos, que estavam começando a recuperar algum brilho depois de semanas de alimentação adequada e cuidados regulares. Sofia fez questão de dar um abraço extra longo antes de Marlene sair, sussurrando: "A senhora vai arrasar." O estúdio de TV era intimidante, com suas luzes brilhantes, câmeras e equipe técnica correndo de um lado para o outro. Mas Beatriz estava lá, firme e reconfortante, guiando Marlene através de cada etapa. Quando finalmente sentaram para a entrevista, Marlene respirou fundo e decidiu simplesmente ser honesta. A entrevista durou quase 1 hora, embora só 20 minutos fossem transmitidos. Marlene falou sobre Catarina pela primeira vez publicamente, sua voz falhando mas não quebrando. Falou sobre a descida às ruas, sobre como é ser invisível em uma sociedade que prefere não ver. Falou sobre aquele dia específico, sobre ver o homem, sobre o instinto que a fez agir. Eu não pensei, ela disse para a câmera, seus olhos honestos e diretos. Só via Sofia em perigo e não podia deixar acontecer. Não de novo. Não podia perder outra criança, mesmo que não fosse minha filha. Quando falou sobre o momento do confronto, sobre se jogar entre o sequestrador e Sofia, Marlene viu lágrimas nos olhos de alguns membros da equipe. Mas não eram lágrimas de pena. Eram lágrimas de respeito, de admiração. A parte mais impactante da entrevista veio quando Beatriz perguntou: "O que você quer que as pessoas entendam sobre pessoas em situação de rua?" Marlene pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Quero que entendam que somos pessoas. Pessoas que amaram, que trabalharam, que tinham sonhos. Pessoas que enfrentaram tragédias que poderiam ter acontecido com qualquer um. Não escolhemos estar nas ruas. A vida nos levou até lá através de uma série de circunstâncias, cada uma mais difícil que a anterior. Mas não somos nossa circunstância. Ainda temos valor, ainda temos dignidade, ainda temos humanidade." Ela olhou diretamente para a câmera. "E para cada pessoa que passa por alguém nas ruas e desvia o olhar, por favor, reconsidere. Um simples bom dia, um sorriso, reconhecer que existimos, isso pode fazer toda a diferença." Não foi coincidência que eu estava ali para salvar Sofia. Eu estava ali porque era minha rua também. Eu observava, eu via, eu me importava. Porque Sofia sempre me viu, sempre me tratou como pessoa. Ela me lembrava que eu ainda importava. Quando a entrevista foi ao ar naquela noite, a resposta foi imediata e avassaladora. As redes sociais explodiram com comentários. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias de encontros com moradores de rua. Voluntários de ONGs relataram um aumento significativo em doações e ofertas de ajuda. Políticos começaram a discutir políticas públicas para pessoas em situação de rua. Mas para Marlene, o momento mais significativo veio quando Sofia subiu em seu colo depois que assistiram à entrevista juntas e disse: "Dona Marlene, a senhora ajudou tanta gente hoje. Não só eu, mas todas as pessoas que vivem nas ruas. A senhora mostrou que elas importam." Marlene abraçou a menina, finalmente entendendo que seu propósito não havia terminado quando Catarina morreu. Havia apenas mudado de forma. E talvez, apenas talvez, sua jornada através das ruas, por mais dolorosa que tenha sido, estava preparando-a para este momento. Para ser uma voz. Para fazer diferença. Para mostrar que redenção é sempre possível, que segundas chances existem, e que heroísmo pode vir dos lugares mais inesperados. Os meses seguintes à entrevista foram um turbilhão de mudanças para Marlene. A atenção da mídia eventualmente diminuiu, como sempre acontece, mas o impacto permaneceu. O dinheiro da vaquinha online foi administrado por Carla, a assistente social, que ajudou Marlene a criar um plano financeiro sensato. Parte foi usada para tratamento dentário. Anos nas ruas haviam cobrado seu preço em sua saúde bucal. Outra parte foi investida em roupas adequadas e necessidades básicas.
E uma porção significativa foi guardada para quando Marlene estivesse pronta para alugar seu próprio lugar. Mas Marlene não tinha pressa. A família Santos insistia que ela ficasse o tempo que precisasse, e honestamente, após anos de solidão, ela estava redescobrindo o conforto de fazer parte de uma família, mesmo que não fosse a sua de sangue. Sofia havia se tornado como uma neta para ela, e o sentimento era mútuo. No entanto, nem tudo era fácil. Reintegração social após anos nas ruas não era um processo simples ou linear. Havia dias em que Marlene acordava em pânico, não reconhecendo onde estava, seu corpo tenso e preparado para perigos que não existiam mais. Havia noites em que não conseguia dormir na cama macia, sentindo-se estranhamente exposta sem o frio e a dureza do concreto que havia se tornado seu normal. Nas sessões com Dr. Helena, Marlene trabalhava através desses desafios. É completamente normal, a psicóloga explicava. Seu corpo e sua mente se adaptaram para a sobrevivência extrema por anos. Não vão simplesmente desligar esse modo porque agora você está em segurança. É preciso tempo para que seu sistema nervoso entenda que a ameaça passou. Havia também o desafio de lidar com a culpa do sobrevivente. Enquanto Marlene agora dormia em uma cama quente e comia refeições regulares, ela sabia que João, Maria, Carlos e incontáveis outros ainda estavam nas ruas, enfrentando o frio, a fome, o perigo. Ela se pegava pensando neles constantemente, sentindo-se culpada por sua própria boa sorte. Foi esse sentimento que a levou a tomar uma decisão importante. Cerca de 3 meses após se mudar para a casa dos Santos, Marlene procurou Carla com uma proposta. Ela queria trabalhar com ONGs que ajudavam pessoas em situação de rua. Queria usar sua experiência, seu conhecimento íntimo das ruas e das pessoas que as habitavam, para fazer a diferença. Carla ficou entusiasmada com a ideia. Há uma ONG chamada Mãos Estendidas que trabalha especificamente com reintegração de pessoas em situação de rua. Eles sempre procuram pessoas com experiência vivida para fazer trabalho de campo. Deixe eu marcar uma reunião para você. A reunião aconteceu na semana seguinte. Marlene encontrou-se com Fernando, o diretor da Mãos Estendidas, um homem de meia idade com energia contagiante e paixão genuína pela causa. Eles conversaram por horas sobre a visão da organização, os programas existentes e onde Marlene poderia se encaixar. O que mais precisamos são agentes de campo, Fernando explicou. Pessoas que vão às ruas, fazem contato com a população em situação de rua, constroem confiança e gradualmente os conectam com recursos, abrigos, programas de tratamento para vícios, cursos de capacitação, documentação, trabalho. Mas é difícil encontrar alguém que tenha a experiência vivida e também a estabilidade emocional para fazer esse trabalho. Você seria perfeita. Marlene começou como voluntária algumas vezes por semana, sempre acompanhada por um assistente social mais experiente. Eles visitavam locais que Marlene conhecia bem, sob pontes, praças, marquises de prédios abandonados. E Marlene descobriu que tinha um talento natural para o trabalho. As pessoas nas ruas, normalmente desconfiadas e fechadas quando abordadas por assistentes sociais, respondiam diferentemente a Marlene. Elas viam nela alguém que tinha estado onde elas estavam, que entendia sem julgamento, que não estava ali para forçar nada, mas simplesmente para oferecer opções. Marlene, é você mesmo, foi a reação de João quando ela o encontrou sob a ponte onde costumavam se ver. Ele estava mais magro, mais grisalho, mas seus olhos ainda tinham aquela centelha de vida. Ouvi a história, mas não acreditei. Pensei que fosse outra Marlene. Sou eu, João, ela sorriu, se agachando ao lado dele. E vim te dizer que há caminhos para sair daqui, se você quiser. Não é fácil, mas é possível. Eu sou a prova. João olhou para ela por um longo momento, processando. Então, surpreendentemente, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu estou cansado, Marlene. Tão cansado de viver assim. Foi o começo da jornada de João para fora das ruas. Não aconteceu da noite para o dia, houve recaídas, momentos de dúvida, desafios burocráticos que quase o fizeram desistir. Mas Marlene estava lá em cada etapa, firme e paciente, lembrando de que ela também havia achado que era impossível, mas estava do outro lado agora. Enquanto Marlene se aprofundava em seu trabalho com as Mãos Estendidas, sua relação com a família Santos também se aprofundava. Sofia, que havia tido alguns pesadelos nas primeiras semanas após o incidente, estava se recuperando bem. A presença constante de Marlene na casa,
ironicamente, era terapêutica para ambas. Sofia se sentia segura sabendo que sua salvadora estava perto, e Marlene encontrava cura ao cuidar da menina. Elas desenvolveram pequenos rituais. Todas as quartas-feiras à noite eram noite do cinema, onde assistiam um filme juntas com pipoca. Aos domingos de manhã, faziam panquecas juntas, Sofia medindo os ingredientes com seriedade enquanto Marlene supervisionava. E todas as noites antes de dormir, Sofia batia na porta de Marlene para dar boa noite. Dona Marlene, Sofia perguntou uma noite, sentada na cama de Marlene enquanto conversavam, a senhora ainda fica triste pensando na Catarina? Marlene ponderou a pergunta. Ninguém mais havia mencionado o nome de sua filha desde a entrevista, como se fosse um assunto proibido. Mas Sofia, com sua honestidade direta de criança, foi direto ao ponto. Fico sim, Marlene respondeu honestamente. Sempre vou ficar. Ela era minha filha, e sempre será uma parte de mim. Mas a tristeza mudou. Antes, era uma tristeza que me consumia completamente, que não deixava espaço para mais nada. Agora, é uma tristeza mais suave, como uma cicatriz que dói às vezes mas que também me lembra que amei e fui amada. Sofia processou isso, depois perguntou, a senhora acha que a Catarina ficaria feliz de te ver agora? Marlene sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas eram lágrimas boas. Sabe, Sofia? Acho que sim. Acho que ela ficaria orgulhosa de ver que sua mãe não desistiu no final. Que encontrou um jeito de continuar, de fazer diferença. Eu também estou orgulhosa da senhora, Sofia disse simplesmente, abraçando Marlene. Muito orgulhosa. O processo contra o sequestrador avançava através do sistema judicial. Seu nome era Marcelo Tavares, e as investigações revelaram que ele era ainda mais perigoso do que inicialmente suspeitavam. Além das tentativas de sequestro, ele tinha conexões com redes de tráfico de crianças. A prisão dele, graças ao testemunho de Marlene e às evidências coletadas, havia desmantelado parte de uma operação maior. Marlene teve que testemunhar no tribunal, uma experiência intimidante que a deixou sem dormir por dias antes. Mas quando chegou o momento, ela se levantou, olhou para Marcelo sentado ao lado de seus advogados, e contou sua história com voz firme e clara. Contou cada detalhe que havia observado, cada ação que havia tomado, cada segundo daquela tarde que mudou tudo. O advogado de defesa tentou desacreditá-la, sugerindo que sua memória poderia estar comprometida devido aos anos de vida nas ruas, possivelmente uso de substâncias, traumas não tratados. Mas Marlene permaneceu calma e consistente. E quando o promotor mostrou o vídeo de segurança de uma casa próxima que havia capturado parte do incidente, validando cada detalhe do testemunho de Marlene, o caso ficou fechado. Marcelo Tavares foi condenado a 25 anos de prisão. Quando o veredicto foi lido, Marlene sentiu um peso imenso sair de seus ombros. Justiça havia sido feita. Sofia estava segura. Outras crianças estavam seguras. Do lado de fora do tribunal, uma pequena multidão de apoiadores aguardava. A família Santos, colegas da Mãos Estendidas, vizinhos do bairro, e até alguns jornalistas que ainda acompanhavam a história. Quando Marlene saiu, houve aplausos espontâneos. Ela corou, ainda não acostumada com atenção positiva, mas também sorriu. Aceitou abraços, apertou mãos, posou para fotos com Sofia. Como você se sente? Um jornalista perguntou. Marlene pensou por um momento antes de responder. Sinto que um capítulo se fechou. E outro está começando. Um capítulo onde posso realmente fazer diferença, onde posso transformar tudo que passei em algo positivo, em ajuda para outros que estão onde eu estava. Naquela noite, a família Santos organizou um pequeno jantar de celebração. Lúcia preparou o prato favorito de Marlene, frango assado com batatas. Ana fez uma salada especial. Roberto comprou um bolo de uma padaria cara. E Sofia fez um cartão decorado com purpurina e adesivos, com as palavras "Você é minha heroína para sempre", escritas em letras coloridas. Sentada à mesa com aquela família que não era sua por sangue mas era por escolha, cercada por amor e aceitação, Marlene teve um momento de clareza profunda. Ela havia perdido muito. Catarina, sua antiga vida, anos de sua existência vividos nas margens. Mas também havia ganho, resiliência, perspectiva, propósito, e agora, uma segunda chance. Eu gostaria de fazer um brinde, Marlene disse, levantando seu copo de suco. Todos a imitaram.
Há segundas chances. Há pessoas que nos veem quando somos invisíveis. Há famílias que nos acolhem quando estamos perdidos. E a coragem de recomeçar, não importa quantas vezes tenhamos caído. Saúde! Todos responderam, brindando. Enquanto comiam e conversavam, Sofia contava animadamente sobre um projeto da escola, Roberto reclamava gentilmente sobre seu chefe, Ana planejava em voz alta as próximas férias, e Lúcia sorria observando todos. Marlene participava da conversa, rindo nos momentos certos, oferecendo opiniões, sentindo-se parte de algo maior que ela mesma. Pela janela da sala de jantar, ela podia ver a noite caindo sobre a cidade, as luzes das casas se acendendo uma a uma. Em algum lugar lá fora, João estava em um abrigo, dando seus primeiros passos incertos para fora das ruas. Maria estava em tratamento para suas feridas físicas e emocionais. Carlos estava em um programa de reabilitação. E incontáveis outros ainda estavam nas ruas, esperando por alguém que os visse, que se importasse, que lhes estendesse a mão. Marlene sabia que não podia salvar todos. Mas podia tentar. Podia usar sua história, sua experiência, sua voz para fazer diferença, uma pessoa de cada vez. E talvez, no processo, continuaria a salvar a si mesma também. 6 meses depois do julgamento, Marlene estava sentada em seu próprio apartamento. Era pequeno, apenas um estúdio com kitnet, mas era seu. As paredes eram pintadas de um tom suave de verde que ela mesma havia escolhido. Havia uma cama confortável, uma pequena mesa com 2 cadeiras, uma estante com livros que estava começando a colecionar, e na parede, uma foto emoldurada de Sofia e ela, tirada no último aniversário da menina. Mudar-se da casa dos Santos havia sido agridoce. Por um lado, era um passo importante em sua independência, uma afirmação de que estava realmente recuperada e capaz de viver sozinha novamente. Por outro, deixar a presença diária daquela família, especialmente de Sofia, foi difícil. Mas Marlene visitava pelo menos 3 vezes por semana, e Sofia passava alguns fins de semana no apartamento, onde dormiam fazendo acampamento na sala e assistiam filmes até tarde. O trabalho na mãos estendidas havia se tornado permanente. Marlene agora era oficialmente uma agente de reintegração social, com salário modesto mas suficiente para cobrir suas necessidades básicas. Mais importante que o dinheiro era a satisfação que o trabalho trazia. Nos últimos meses, ela havia ajudado 8 pessoas a saírem das ruas. Nem todos ficaram fora, 2 haviam voltado, incapazes de lidar com as estruturas e responsabilidades da vida convencional. Mas 6 permaneciam, lutando dia a dia para reconstruir suas vidas, assim como ela. João era uma das histórias de sucesso. Ele havia conseguido um trabalho em uma mercearia, repondo prateleiras. Não era glamouroso, mas era honesto e lhe dava dignidade. Ele agora morava em um pequeno quarto alugado e estava trabalhando para economizar dinheiro suficiente para alugar algo maior. Às vezes, ele e Marlene se encontravam para café, comparando notas sobre os desafios de se reintegrar, lembrando um ao outro que cada dia era uma vitória. Maria também estava progredindo. Após receber tratamento adequado e se afastar definitivamente de seu parceiro abusivo, ela havia conseguido um emprego em uma lavanderia e estava economizando para trazer seus 2 filhos de volta, que haviam sido colocados temporariamente com parentes. Marlene a ajudava a navegar o sistema burocrático para recuperar a guarda, e havia esperança real de que a família se reunisse em breve. Carlos, no entanto, estava lutando. Os vícios eram poderosos, e mesmo depois de completar um programa de reabilitação, ele havia recaído 2 vezes. Mas continuava tentando, e Marlene continuava ao seu lado, paciente e persistente. Recuperação não é linear, ela sempre lhe dizia. Você cai, você levanta, você tenta novamente. O que importa é não desistir completamente. O trabalho de Marlene não se limitava apenas a casos individuais. Ela também havia começado a dar palestras em escolas, universidades e eventos comunitários sobre a realidade da vida nas ruas e sobre como a sociedade poderia ajudar. Sua história, da tragédia à vida nas ruas, do heroísmo acidental à reintegração e agora ao ativismo, ressoava com as pessoas de maneiras profundas. Em uma palestra particularmente memorável em uma escola de ensino médio, um adolescente levantou a mão e perguntou: "Você não tinha raiva das pessoas que passavam por você todos os dias e não ajudavam?" Marlene ponderou a pergunta honestamente. Às vezes, sim. Havia dias em que a indiferença doía mais que o frio ou a fome.
Mas também entendi que as pessoas têm suas próprias vidas, suas próprias preocupações. O que mais doía era sentir-me invisível, como se eu não fosse mais humana aos olhos delas. É por isso que gestos simples, um sorriso, um bom dia, reconhecer nossa existência, significam tanto. Não é sobre dar dinheiro sempre. É sobre ver, sobre reconhecer nossa humanidade. Outro estudante perguntou: você acha que teria saído das ruas se não tivesse salvado Sofia? Era uma pergunta que Marlene se fazia frequentemente. Honestamente, não sei. Talvez sim, eventualmente. Talvez não. O que sei é que aquele momento, ver Sofia em perigo e agir, me lembrou que eu ainda importava, que ainda podia fazer diferença. Despertou algo em mim que estava adormecido. Então sim, salvar Sofia foi importante. Mas mais importante foi o que veio depois. Pessoas que me viram, que se importaram, que me ofereceram ajuda e, crucialmente, que acreditaram que eu valia a pena salvar também. Naquela noite, depois da palestra, Marlene recebeu dezenas de e-mails de estudantes. Muitos compartilhavam suas próprias histórias, pais que haviam lutado contra vícios, familiares que haviam perdido casas, seus próprios medos sobre o futuro. Outros simplesmente agradeciam por abrir seus olhos. Um escreveu: prometo que da próxima vez que vir alguém nas ruas, vou olhar, vou sorrir, vou ver a pessoa. Era esse tipo de mudança, pequena, individual, mas multiplicada por centenas de pessoas, que dava a Marlene esperança de que a sociedade poderia mudar sua relação com pessoas em situação de rua. Sofia, agora com 10 anos, também estava prosperando. O trauma do quase sequestro havia diminuído com terapia e tempo, embora ela ainda fosse mais cautelosa que antes. Mas essa cautela vinha acompanhada de uma compaixão e consciência social que era rara em alguém tão jovem. Ela havia iniciado um projeto em sua escola chamado Vendo o Invisível, onde estudantes arrecadavam doações e faziam pacotes de cuidados para distribuir a pessoas em situação de rua no bairro. Dona Marlene me ensinou que todas as pessoas importam, Sofia explicou a diretora quando propôs o projeto. E eu quero que outras crianças aprendam isso também. No primeiro ano, o projeto distribuiu mais de 200 pacotes. No segundo ano, outras escolas da região adotaram a ideia. Sofia até foi convidada para falar sobre o projeto em um programa de TV local, algo que ela só aceitou fazer se Marlene fosse com ela. Durante a entrevista, quando perguntaram a Sofia sobre sua salvadora, a menina olhou para Marlene e disse algo que ficaria com Marlene para sempre: ela salvou minha vida naquele dia. Mas eu acho que eu também salvei a dela. Porque nos salvamos mostrando às pessoas que elas importam, que elas são vistas, que elas são amadas. Marlene teve que segurar as lágrimas. A sabedoria daquela menina de 10 anos era profunda e verdadeira. Elas haviam salvado uma outra, cada uma oferecendo à outra exatamente o que precisava no momento certo. Um ano após se mudar para seu apartamento, em um dia ensolarado de setembro, quase exatamente 2 anos após o incidente do sequestro, Marlene estava sob a marquise do antigo cinema onde havia vivido por tanto tempo. Ela não estava sozinha. Sofia estava ao seu lado, segurando sua mão. E ao redor delas, estava uma pequena multidão, a família Santos, colegas da Mãos Estendidas, João, Maria, Carlos, vizinhos do bairro, e Fernando segurando o microfone. Estamos aqui hoje, Fernando anunciou à multidão, para inaugurar o Espaço Marlene, um centro de acolhimento e recursos para pessoas em situação de rua, localizado neste cinema que por anos serviu como abrigo improvisado para tantos, incluindo nossa fundadora honorária, Marlene. Com doações da comunidade, a cidade e algumas fundações privadas, o antigo cinema havia sido reformado. Agora abrigava um centro com banheiros e chuveiros, armários seguros para guardar pertences, uma cozinha comunitária, máquinas de lavar roupa, e um espaço onde assistentes sociais estavam disponíveis para ajudar com documentação, aplicações de emprego e conexões com outros recursos. Não era um abrigo noturno, havia regras complicadas sobre isso, mas era um espaço seguro durante o dia onde pessoas em situação de rua podiam atender suas necessidades básicas e começar o processo de recuperação. A placa na entrada dizia: Espaço Marlene, onde todos são vistos. Embaixo, havia uma citação da própria Marlene: heroísmo não é estar sem medo. É agir apesar do medo, porque alguém precisa e você pode ajudar. Quando pediram a Marlene para cortar a fita e oficialmente abrir o espaço, ela não conseguiu falar inicialmente. Estava muito emocionada. Aquele lugar, onde havia dormido em pedaços de papelão,
onde havia sentido tanto frio e solidão, agora era um farol de esperança para outros. Ela começou, sua voz falhando. Respirou fundo, sentiu a mão de Sofia apertando a sua, e continuou. Quando vivia aqui, eu me sentia invisível. Sentia que não importava para ninguém, que o mundo havia se esquecido de mim. Mas aprendi que não importa quão baixo você caia, não importa quão perdido você se sinta, sempre há um caminho de volta. Sempre há pessoas que se importam, se você deixá-las entrar. E sempre, sempre, você ainda tem valor. Ela olhou ao redor da multidão, vendo rostos conhecidos e desconhecidos, todos ali porque se importavam. Este espaço não é apenas sobre mim. É sobre todas as Marlenes, todos os Joãos, todas as Marias e Carlos. É um lembrete físico de que nossa sociedade não desistiu de vocês. De que vocês são vistos, vocês são valorizados, e há um caminho de volta se vocês quiserem percorrê-lo. Com Sofia ao seu lado, Marlene cortou a fita azul que marcava a entrada. Aplausos explodiram. Pessoas começaram a entrar, explorando o novo espaço. Marlene viu uma mulher que reconhecia das ruas entrar hesitantemente, seus olhos se enchendo de lágrimas quando viu os chuveiros limpos. Viu um homem idoso carregando seus poucos pertences caminhar até um assistente social e perguntar, timidamente, sobre ajuda com documentos que havia perdido anos atrás. Dona Marlene, Sofia puxou sua manga. Olha! Ela apontava para um canto onde alguém havia colocado um mural improvisado. Era feito de dezenas de fotos e mensagens de pessoas que Marlene havia ajudado ao longo dos últimos 2 anos. Mensagens de gratidão, fotos de pessoas em suas novas casas, em seus novos empregos, com suas famílias reunidas. No centro do mural, havia a foto dela e Sofia tirada naquela primeira noite no hospital, ambas sorrindo apesar de tudo que haviam passado. Marlene caminhou até o mural e leu algumas das mensagens. Você me ensinou que eu ainda importava. Obrigado por me ver quando eu era invisível. Você salvou minha vida. Você me deu esperança quando não havia nenhuma. E ali, cercada por evidências tangíveis de que sua vida tinha propósito e significado, Marlene finalmente fez as pazes com seu passado. Ela sempre carregaria Catarina em seu coração, aquela ferida nunca cicatrizaria completamente. Mas agora, ao lado daquela dor, havia também amor, esperança, propósito e a satisfação profunda de saber que estava fazendo diferença. Sofia abraçou sua perna, olhando para cima com aqueles olhos castanhos brilhantes. Estou tão orgulhosa de você, Dona Marlene. Marlene acariciou os cabelos da menina, sorrindo através das lágrimas. E eu de você, pequena. Nós duas fizemos uma bela equipe, não fizemos? A melhor equipe, Sofia concordou com um sorriso. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com os mesmos tons alaranjados daquele dia fatídico 2 anos atrás, Marlene olhou ao redor mais uma vez. Via pessoas recebendo ajuda, conversando com assistentes sociais, tomando banhos quentes, comendo refeições nutritivas. Via esperança onde antes havia apenas desespero. Via comunidade onde antes havia isolamento. Via possibilidades onde antes havia apenas fim. E percebeu que sua jornada, por mais dolorosa, mais difícil que tivesse sido, a havia levado exatamente para onde precisava estar. Não apesar de tudo que havia passado, mas por causa disso. Cada cicatriz, cada noite fria, cada momento de desespero havia se transformado em empatia, compreensão e determinação de ajudar outros. Aquela noite, quando voltou para seu pequeno apartamento, Marlene fez algo que não fazia há muitos anos. Pegou uma foto antiga de Catarina que guardava na gaveta da mesinha de cabeceira e a colocou em um porta-retratos ao lado da foto com Sofia. 2 meninas, 2 histórias, ambas parte de quem ela era. Oi, meu amor, ela sussurrou para a foto de Catarina. Sinto sua falta todos os dias. Mas quero que saiba que estou bem agora. Estou fazendo coisas boas, ajudando pessoas, vivendo de verdade. Espero que você esteja orgulhosa da sua mãe. E obrigada por me ensinar a amar tão completamente que quando vi outra criança em perigo, meu instinto foi proteger, mesmo que isso significasse me arriscar. Esse amor que você me ensinou salvou Sofia. E, no fim, salvou a mim também. Ela olhou pela janela do apartamento para a cidade que se estendia à sua frente, suas luzes cintilando na escuridão como estrelas terrestres. Em algum lugar lá fora, havia alguém dormindo em uma calçada,
sentindo-se invisível e sem esperança. Mas amanhã, Marlene estaria nas ruas novamente, procurando por eles, vendo-os, oferecendo uma mão estendida. Porque essa era sua missão agora. Não por obrigação ou culpa, mas por propósito e amor. Ela havia sido salva, por Sofia, pela família Santos, por incontáveis atos de bondade. E agora, era sua vez de salvar outros, uma pessoa de cada vez. Marlene apagou as luzes e deitou-se em sua cama, puxando os cobertores. Pela janela, a lua brilhava suavemente, iluminando o quarto com uma luz prateada. E enquanto o sono vinha, ela sorriu, finalmente em paz consigo mesma e com sua jornada. A menina que ela havia salvado ela de volta. E juntas, estavam salvando outros. E assim, o círculo de compaixão e redenção continuava, se expandindo cada vez mais, tocando vidas de maneiras que Marlene jamais poderia ter imaginado naquela marquise fria anos atrás. A história de Marlene e Sofia não era apenas sobre um único ato de heroísmo em um momento de crise. Era sobre a transformação contínua que acontece quando escolhemos ver uns aos outros, quando nos recusamos a aceitar que qualquer pessoa é invisível ou descartável, quando estendemos a mão mesmo quando é inconveniente ou desconfortável. Era uma história sobre esperança, teimosa, persistente, transformadora esperança, que brilha mesmo na escuridão mais profunda, esperando apenas por alguém corajoso o suficiente para acender a chama. E enquanto Marlene deslizava para o sono, ela sabia que amanhã traria novos desafios, novas pessoas para ajudar, novos obstáculos para superar. Mas também sabia, com certeza inabalável, que estava pronta. Porque ela havia aprendido a lição mais importante de todas. Não importa quão quebrados estejamos, não importa quão perdidos nos sintamos, sempre podemos encontrar propósito ao ajudar outros a encontrar o caminho. E nesse ato de servir, nos salvamos também. O círculo estava completo. Mas a história maior de compaixão, redenção e humanidade, estava apenas começando.